Hoje a maioria das igrejas tem o seu culto principal aos domingos e o povo presume que eles estão seguindo a prática dos cristãos do primeiro século. Poderiam eles estar enganados? Olá, eu sou Fernando Iglesias e você é muito bem-vindo ao quarto programa da série O Sétimo Dia. É verdade que o Novo Testamento inclui algumas referências ao primeiro dia da semana, o domingo, mas a Bíblia jamais se refere ao domingo como um dia sagrado. Os primeiros cristãos observavam o sábado dos 10 mandamentos como um dia de descanso e adoração. Muitos deles adoravam nas sinagogas com os judeus. Em 95 ou 100 da nossa era, ocorreu uma mudança no culto da sinagoga. A parte central do culto era conhecida como a oração de pé, o Âmida, ou 18 bênçãos de gratidão a Deus. Todas as 18 eram recitadas durante a semana, mas no sábado só 7. Nesse ano, mais uma bênção foi acrescentada. Em hebraico se conhece como Birkot HaManine, a bênção concernente aos heréticos, a qual não era na realidade uma bênção. Que os apóstatas não tenham esperança, que o domínio dos ímpios seja desarraigado rapidamente em nossos dias, que os nazarenos e os hereges pereçam prontamente, que não sejam contados junto com os justos. Bendito sejas, nosso Deus eterno, que esmaga o ímpio. Isso serviu para desmascarar os cristãos, porque a qualquer um se podia pedir que dirigisse a recitação. Se esperava que todo mundo dissesse amém no final de cada recitação, e isso era muito incômodo e ainda impossível para os cristãos participarem daí para adiante nesse culto, dirigido pelos fariseus. A evidência dessa bênção nos ajuda a ver mais claramente o cristianismo do primeiro século. Fica claro que os cristãos guardavam o sábado, o santo dia do Senhor, juntamente com os seus irmãos judeus. Mas agora os judeus estavam tornando-se menos tolerantes com os cristãos. Por sua parte, os cristãos começaram a questionar se valia a pena relacionar-se com os judeus. Nos escritos da igreja primitiva, nota-se que os cristãos estavam desesperados por separar-se dos judeus e distinguirem-se a si mesmos. Como resultado, percebe-se muito antijudaísmo ou antissemitismo. Alguns comentários são ofensivos contra os judeus. Outros falam do afastamento daquilo que consideravam a religião do Velho Testamento. Havia razões práticas para os cristãos se distanciarem dos judeus. Não há dúvida que eles foram levados pelo sentimento da corrente antijudaica. Não é de se surpreender, dado o nível do conflito entre os judeus e o Império Romano da época. Embora os judeus estivessem espalhados pela região mediterrânea e além, muitos sonhavam ainda com uma grande nação judaica, com uma vitória final sobre os seus inimigos. Na África do Norte, por volta do ano 115 da nossa era, esses sonhos acabaram em violência. Diz assim o historiador Diocácios. Os judeus da região de Cirenaica tinham elegido Andréas como líder e estavam derrotando tanto aos romanos como aos gregos. A muitos cerravam-lhes em dois, da cabeça para baixo, a outros deram-se-lhes as feras e ainda a outros forçaram-lhes a lutar como gladiadores. Num todo pereceram 220.000 pessoas. No Egito também cometeram atrocidades semelhantes e em Cipro também. Poucos anos depois, em 132 da nossa era, a oposição judaica contra a autoridade imperial explodiu noutra violência. Dessa vez foi em Jerusalém. O líder dos judeus nessa época era um homem chamado Bar Cocheba, que significa uma estrela, que possuía o caráter de um ladrão e assassino. Contudo, se aproveitando do seu nome, se gabava a todos, como se eles fossem escravos, que ele possuía poderes maravilhosos, e ele fazia de conta que era uma estrela que descera até eles vindo do céu para trazer-lhes luz no meio da sua desgraça.
Os documentos antigos nos dão duas razões para a rebelião de Bar Koba. A primeira foi a proibição da circuncisão pelo imperador Adriano. Os judeus não seriam mais permitidos a praticar circuncisão. A segunda foi a decisão de Adriano de reconstruir Jerusalém como cidade pagã, a cidade de Hélia Capitolina. O exército imperial esmagou a rebelião em 135 da nossa era. Adriano baniu os judeus de Jerusalém e proibiu a observância do sábado e outros rituais religiosos judaicos. Dessa forma, houve um sentimento antijudaico muito forte no Império Romano. Então, os cristãos não queriam ser associados com os judeus. A forma mais fácil de se desassociar deles foi renunciando o sábado, o qual era a marca de ser judeu. Então, onde e quando os cristãos primitivos começaram a observar um dia de culto alternativo? As páginas perdidas da história nos indicam uma outra direção. A cidade de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre Magno em 332 a.C. Um dos maiores centros no mundo de literatura, ciência, comércio e local de mescla de ideias religiosas e filosóficas. A evidência sólida de que os cristãos de Alexandria foram os primeiros a substituir a observância do sábado pelo primeiro dia, ou seja, pelo domingo. Isso começou pouco antes de 120 da nossa era. Um dos primeiros documentos que menciona a observância do domingo pelos cristãos é a Epístola de Barnabé. Não se trata do Barnabé mencionado no livro de Atos no Novo Testamento. É um falso Barnabé, com uma falsa epigrafia. Alguém se atribuiu falsamente o nome do apóstolo. Porém, foi alguém da Alexandria, no Egito, onde a tendência era espiritualizar tudo. Isso é o que a Epístola de Barnabé faz, não toma nada literalmente. Esse Barnabé crê que as escrituras hebraicas são um dom para aqueles que realmente as entendem, e estes não as entenderão literalmente, senão em sentido metafórico ou espiritual. E ele descansou do sétimo dia. Isso significa quando seu filho, ao vir outra vez, há de destruir o tempo do homem do pecado e julgar o ímpio e mudar o sol, a lua e as estrelas. Então há de verdadeiramente descansar no sétimo dia.